Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na presença do Senhor. Aleluia. É um privilégio, né, irmãos? Estarmos aqui, sentirmos a presença do Senhor, sermos edificados através das palavras que o Senhor já está no nosso meio. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Marcos 6, nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 37. Aleluia. O Senhor é poderoso, Jesus. Graças a Deus. Marcos 6, do versículo 30 até o versículo 37. Eu vou ler um versículo, os irmãos, o seguinte, pode ser? Amém. Glória a Deus. Diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto que tinham feito, como que tinham ensinado. E ele disse: vinde a nós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro deles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como tinha fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes nós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. Amém. Até aqui os irmãos podem se sentar. Amém. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de milagres, né, irmãos? Aqui essa palavra está falando a respeito de Jesus, em um momento que Jesus, ele se ausenta um pouco com os discípulos. A palavra diz, nós lemos aqui no versículo 30 e versículo 31, que Jesus chama os discípulos para descansar um pouco. E não é errado, né, irmãos, nós nos ausentarmos por um momento para descansar. Jesus nos ensina isso. É importante descansar, o repouso, porque muitas vezes é no repouso que nós somos renovados, né? O descanso não quer dizer que você vai se afastar de Deus. O descanso quer dizer que você somente está descansando. Deus é em primeiro lugar em nossa vida, em toda maneira, em toda situação, em qualquer lugar. Deus é o primeiro em nossa vida. E nós precisamos em todo momento estar conectados com Ele. Só que a palavra nos ensina que Jesus em alguns momentos se retira do seu ministério, do trabalho que Ele está fazendo. Ele se retira para descansar um pouco. E aqui a palavra nos mostra que Jesus chama os discípulos para descansar, porque havia muitas pessoas que iam e vinham, muitas pessoas atrás de Jesus em busca de milagre, em busca de uma palavra, porque o ministério de Jesus já estava em ascensão, e quem não queria estar perto dele? Muitos queriam ali estar à presença de Jesus, tanto que quando Jesus se ausenta com os discípulos, uma multidão viu eles, os reconheceram e os seguiram. A palavra diz que eles foram a pé. Jesus estava no barco, eles foram a pé atrás de Jesus para continuar ouvindo. Só que Jesus, irmãos, Ele não despede ninguém com as mãos vazias. Aleluia. Se você chegou aqui hoje, creia que de uma forma diferente você vai sair. Aleluia. Todo culto que nós vemos, irmãos, todo culto que nós participamos, o Senhor tem uma porção para nós. Não é certo que nós não viemos só para receber, nós viemos para adorá-lo, nós viemos para glorificá-lo. Mas o Senhor não despede ninguém da forma que chegou. Jesus viu aquela multidão se aproximando, e a palavra diz que Jesus teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor, eles eram como criança ali sem pai, eles tinham fome, eles tinham sede de pão, não, da palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes.
multidão não estava atrás de Jesus por conta do pão, por conta do peixe. Jesus viu ali que a necessidade deles era diferente, a fome deles era diferente. Tanto que Jesus, de primeiro, não ofereceu pão e não ofereceu peixe, mas Jesus alimentou aquela multidão com a palavra. Aleluia! Jesus identificou qual era a necessidade deles. E muitas vezes nós nos achegamos na presença de Deus e Deus sabe o que nós precisamos. Aleluia! A gente até pensa que a gente precisa de pão. A gente até pensa que a gente precisa de peixe, que a gente precisa de uma solução financeira, que a gente precisa de um bem material, que a gente precisa de uma bênção muito grande. Mas Deus sabe a necessidade, aleluia, da nossa vida. Deus conhece o que nossa alma precisa. Essa multidão aqui precisava de palavra, aleluia. E eles foram alimentados e o dia foi passando. E Jesus pregando, Jesus alimentando aquele povo. E o dia passando, e o dia passando. E nós não vemos a multidão pedir pão, mas nós vemos os discípulos falar: Senhor, já está tarde. Senhor, esse povo está com fome. Mas nós não vemos a multidão falar: eu não quero mais ouvir palavra, eu quero agora pão. Aleluia. Porque estava tão bom ali a presença do Senhor. Estava tão bom ali ser alimentado pelas palavras do Senhor, que a multidão estava tranquila. Os discípulos que se preocuparam. E aí nós vemos ao decorrer da palavra, ao decorrer dessa passagem, que Jesus faz o grande milagre que nós conhecemos. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados com um grande milagre da parte do Senhor. Foram alimentados não somente a sua alma com palavra, mas também o seu físico com pão, porque Deus conhece as nossas necessidades. E com Deus, irmãos, nós não temos falta de nada. Não pense você que o Senhor vai liberar palavras para a sua vida e Ele também não vai alimentar o seu corpo, não vai suprir suas necessidades, não. Porque com Deus nós não temos falta de nada. Aleluia. Com o Senhor nós somos completos. O Senhor tem palavra, o Senhor tem renovo, o Senhor tem restauração, o Senhor tem cura, não somente para o nosso corpo físico, mas Ele tem cura para a nossa alma. O Senhor trata conosco por dentro. O Senhor nos reveste de unção por dentro. Aleluia. Ele nos reveste de cura por dentro, para que nós possamos estar sadios, fortes, alimentados, para voltar no caminho e continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas exaltam o Senhor Jesus.